Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um trimestre. Estamos iniciando hoje o terceiro trimestre de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado a você que já se inscreveu em nosso canal, que caminhou conosco durante os 2 primeiros trimestres deste ano. E nós convidamos a você agora que continue nessa jornada do conhecimento. Bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e já estou aqui com os meus amigos de todas as semanas, o pastor Marcos Santana e o pastor William Barros, porque hoje nós estaremos gravando aqui a primeira lição. Este vídeo é sobre a primeira lição da nossa revista desse trimestre que está maravilhosa. O tema do nosso trimestre é Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Esta revista, ela é comentada pelo bispo Samuel Ferreira, que, dentre tantas atividades e atribuições que ele tem, ele é o diretor executivo da editora Betel e é o presidente da Adebras em São Paulo. Então, ao bispo Samuel Ferreira, a nossa palavra de gratidão por permitir que durante 3 meses nós vamos caminhar na Bíblia Sagrada, na jornada do conhecimento através da Escola Bíblica Dominical. Pega aí a sua revista, pega aí o seu livro de apoio, a Bíblia, uma caneta, o planinho de aula, porque nós vamos dar início agora ao nosso estudo. Eu quero aqui cumprimentar o pastor William Barros. Pastor William Barros, a paz do Senhor, seja bem-vindo, companheiro. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês que estão novamente conosco nessa feita para o novo trimestre, que começa com a nossa lição de número 1, que vai estar no domingo do dia 4 de julho de 2021 em todas as nossas igrejas na EBD. O título da nossa lição, Vale e Deserto, lugares de propósitos, desafios e vitórias. O nosso texto áureo está no Salmo 23, verso de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Dessa feita também temos a nossa verdade aplicada. Na caminhada cristã, os vales e desertos contribuem no processo de aperfeiçoamento na vida dos que perseveram em Cristo Jesus. Pastor Marcos Santana, a paz do Senhor, seja bem-vindo, companheiro. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William Barros, todos os irmãos que estão conosco, graças ao bom Deus, estamos iniciando mais um trimestre e vamos estar estudando a partir deste domingo. Eu quero também incentivar aos irmãos a estarem agora com a sua revista Betel Dominical, a Bíblia do Culto, caneta, papel, para juntos estudarmos a lição de número 1. Quero também dizer que os irmãos poderão adquirir a revista, não apenas em meio físico, no tamanho normal, temos também o tamanho maior da revista, temos a revista em capa dura e também tem a revista em meio digital. Os irmãos poderão adquirir, conhecer através das plataformas que estão informadas na parte de baixo desse vídeo, ok? Então, vamos agora fazer a leitura dos objetivos da lição. São 3. Falar quais são os propósitos de Deus na provação. Mostrar que vale e deserto são lugares de desafios. Apresentar a grandeza das vitórias no vale e no deserto. Os textos de referência nós encontramos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 1, 2, 3, 4 e versículo 10. Convido os irmãos para estarmos orando e pedindo a bênção do Senhor para esse momento de estudo da nossa lição da revista Betel Dominical. Oremos. Nosso Pai Celestial, te louvamos e te agradecemos,
por mais esta oportunidade de podermos estar envolvidos e ocupados com o estudo acerca da Tua Palavra. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua Palavra. Abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito nos conduza, nos inspire, que o Teu Espírito use a cada um dos Teus servos que estarão ministrando esta lição para a edificação da Igreja e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, considerando que se trata do início de um trimestre, eu quero enfatizar a importância de estarmos falando com os alunos que neste trimestre nós estaremos tratando da vida do discípulo de Cristo diante das batalhas, adversidades, aflições e dificuldades ao longo da nossa jornada cristã. 2 textos bíblicos muito contribuirão para estarmos fazendo essa reflexão. Romanos, capítulo 15, versículo 4, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. De Romanos, eu destaco a expressão ensino, e da carta de Paulo aos Coríntios, eu destaco a expressão avisos. Uma reflexão estaremos fazendo ao longo desse trimestre, considerando tanto a realidade da nossa vida aqui na Terra, mas sempre de acordo com os exemplos nas Sagradas Escrituras, que estão sendo retratados ao longo dessa revista. E aí nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque vamos fazer isso buscando discernir os ensinos e os avisos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras para vivenciarmos essa nossa realidade, já que nós somos discípulos de Cristo. Também quero convidá-los a fazermos um link com o estudo do trimestre passado, que nós terminamos agora de estudar sobre os atributos de Deus. E um texto bíblico que vai nos ajudar nesse link é Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Moisés pergunta a Deus como ele deveria falar sobre Deus para o povo de Israel. E aí Deus diz: eu sou o que sou. Nós aprendemos no trimestre passado que um dos sentidos dessa expressão eu sou o que sou é como se Deus estivesse dizendo assim: vocês me conhecerão à medida que eu agir. Então, é na caminhada, é na jornada, é no caminho, é nos acontecimentos que nós vamos conhecendo a Deus. Nós vamos ver que isso é uma realidade ao longo deste trimestre. Nas adversidades, na vivência das dificuldades, nós vamos conhecendo cada dia mais o Senhor. A nossa introdução diz: a Bíblia nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sendo assim, o nosso tópico 1 fala os propósitos da provação. O texto introdutório do tópico 1 nos diz: todos nós encaramos momentos difíceis
ao longo da vida. No entanto, é preciso estar sensível, espiritualmente falando, ao propósito de Deus em nos proporcionar esses momentos de provação. Então, esse texto menciona momentos difíceis e propósitos de Deus. 2 textos bíblicos nos auxiliam a fazermos essa relação de momentos difíceis com propósitos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Desse texto de 2 aos Coríntios, eu destaco essa expressão. Para quê? Porque essa expressão aponta, indica o propósito para o qual aquela aflição, aquele momento difícil, aquele sofrimento de Paulo estava acontecendo. Então, o tópico 1 da nossa lição, nos 3 subtópicos, eu destaco provação, fé e transformação. O tópico 1, ele vai se prender à questão do vale. Os tópicos 2 e 3 da nossa lição fala também sobre deserto. Então, no tópico 1, o comentarista ele faz menção a 2 exemplos bíblicos em relação à vivência do vale. Ezequiel e Jacó. É importante também, nesse início, nós conhecermos várias descrições sobre vale, em diferentes termos utilizados no hebraico no Antigo Testamento. Isso nós encontramos nos dicionários bíblicos, nos comentários bíblicos. Eu quero destacar aqui como contribuição 4 descrições sobre vale. Parte mais baixa de uma planície, local profundo ou lugar difícil, ravina estreita e profunda e garganta. Evidentemente, como nós encontramos na nossa lição, nós estaremos sempre procurando focar o sentido figurado. E nós vamos fazer isso a partir destas descrições que nós encontramos nos dicionários citados. E eu quero destacar 4 sentidos figurados que nós podemos estar enfatizando ao longo da lição. Fases críticas da vida, crises que nós enfrentamos, momentos de tensão e preocupação e perigos. Um versículo que eu acho muito interessante é Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11, aonde nós encontramos essa expressão: terra de montes e de vales. Acredito que essa expressão retrata muito bem a nossa jornada aqui nessa terra. Nem sempre nós estamos nos montes, nem sempre nós estamos nos vales. A realidade da vida do discípulo de Cristo, enquanto está na terra, contempla momentos nos montes e momentos nos vales. E aí o versículo 12 desse mesmo capítulo de Deuteronômio vai dizer o seguinte: o Senhor está cuidando, seus olhos estão atentos. Portanto, ao longo do estudo dessa lição, tenhamos em mente que nos vales ou nos desertos, o Senhor está cuidando e os seus olhos estão atentos. O tópico 1.1 fala de provação. Provar, essa provação é provar a qualidade por meio de adversidades ou dificuldades. É importante estarmos enfatizando isso aos nossos alunos. Não é no sentido de atrair para cometer erro. É no sentido
de que Deus prova o seu povo, os seus servos, com o propósito de aprimorar o caráter da pessoa, a fim de que ela ande nos caminhos do Senhor. Esse é o foco da provação. E aí eu deixo esses textos bíblicos para nos ajudar nessa reflexão. Êxodo, capítulo 16, versículo 4, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e o Salmo, de número 26, versos 1 a 3. No tópico 1.1, o comentarista vai focar Ezequiel. E acho interessante nós conhecermos o significado desse nome Ezequiel, já que nós estamos fazendo essa associação de Ezequiel com momentos de provação. Ezequiel significa Deus fortalece. Então, só aí nós já temos uma excelente mensagem. Deus fortalece o seu povo para vencer as provações. Vamos agora conhecer o contexto de Ezequiel nessa vivência do vale, como diz o texto da nossa lição do tópico 1.1. O profeta Ezequiel vivenciou literalmente a dinâmica do vale. É nesse contexto que o profeta teve uma experiência sobrenatural do vale de ossos secos. Deus conhece a nossa estrutura e não nos provará além das nossas forças. Que contexto é esse? Primeiro, lembremos que Ezequiel era sacerdote. Segundo, lembremos que ele foi levado cativo, ou seja, ele foi removido do templo. Ora, como era sacerdote, acreditamos que a expectativa de Ezequiel é que ele fosse passar a sua vida no templo, no serviço do templo, mas ele foi removido do templo, ele foi removido da sua terra. Terceiro, ele foi levado para viver nas planícies poeirentas da Babilônia, como destacou um certo comentarista. Quarto, após alguns anos já no cativeiro, ele recebe a chamada para exercer o ministério profético no cativeiro. Outro detalhe, ele era casado. Outro detalhe, ao ser levado para o cativeiro, ele sabia que estava passando pela disciplina do Senhor. Ele se submeteu à disciplina do Senhor. Outro detalhe, ele perde a esposa em pleno cativeiro. E ele ainda recebe uma ordem do Senhor: não lamentarás, não chorarás, não correrão lágrimas e refreia o teu gemido. E o versículo que fala sobre a morte da sua esposa, ele diz assim: e fiz como se me deu ordem. Ele deveria também enfrentar as oposições e indiferença do povo durante o exercício do ministério profético. E a percepção, quando ele tem a visão do vale de ossos secos, ele tem ali um conhecimento, uma vivência do estado espiritual no qual o povo se encontrava. Até porque o texto bíblico diz: ossos sequíssimos. Diante dessa realidade, nós podemos ficar pensando, mas como Ezequiel ele conseguiu lidar com essa provação, aflição, dificuldade e ainda assim exercer com fidelidade o seu ministério profético? Eu cito o versículo que o comentarista citou. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Lá está escrito: fiel é Deus. Não deixará que algo aconteça acima do que podeis suportar. Dará escape para que possais suportar.
A confiança de Ezequiel deve ser a nossa confiança. Como assim, pastor? Nossa confiança está na fidelidade de Deus. O segundo subtópico, da nossa lição fala de fé. O texto diz assim: Deus estava exercitando a fé do profeta em relação à visão do Vale de Ossos Secos. Deus estava exercitando a fé do profeta. Acho relevante que os irmãos não deixem de ler Ezequiel capítulo 37 e os versículos 1 a 3, eu quero destacar estas descrições que nós encontramos. Primeiro, o Senhor o levou. Depois, o Senhor o levou e ele esteve no meio do vale. Ele está agora vivenciando a dinâmica do vale. Depois, cheio de ossos. O texto ainda diz que ele começou a andar ao redor deles. E o texto destaca ossos sequíssimos. Eu posso imaginar um momento, talvez, de desconforto de Ezequiel em estar em visão, andando em redor daqueles ossos sequíssimos, considerando que ele era um sacerdote, considerando que ele devia ter em mente a questão da impureza, considerando que ele devia ter em mente todos aqueles mandamentos da lei de Moisés em relação a lidar com o morto, a lidar com ossos. Eu posso imaginar aqui a resistência de Pedro, quando naquela visão que Deus manda ele matar aqueles animais e comer, e ele diz que eu não iria comer coisa imunda, e Deus diz, não chame o mundo ao que Deus purificou. Enfim, acredito que nós podemos imaginar esse momento de desconforto do profeta Ezequiel. Mas aí ele recebe a pergunta de Deus: poderão viver estes ossos? E os irmãos não deixem de ver a resposta de Ezequiel, porque Ezequiel responde assim: Senhor Jeová, tu o sabes. Quero destacar essa expressão, Senhor Jeová, ou seja, o soberano eterno Deus. Indica suprema autoridade ou poder de Deus. Podemos fazer um link com os atributos de Deus. Podemos ver a confissão, a convicção de Ezequiel. Senhor Jeová, tu és soberano, tu és eterno, tu és o Deus Todo-Poderoso, tu o sabes. E aí Deus ordena que ele profetize. E o versículo 7 diz: profetizei como se me deu ordem. E aí eu encerro a reflexão do tópico sobre a fé, pontuando que fé é esta que Ezequiel professava, que é a mesma fé que nós encontramos em Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. É a fé que move. E aqui em Ezequiel nós vemos, é uma fé que move a obediência, porque ele faz como Deus manda ele fazer. E segundo, é uma fé que move ele ao exercício do ministério. Que fé é esta que nos faz vencer as provações? É a fé que move a obediência, é a fé que move a ser perseverante no exercício do ministério, mesmo na vivência da dinâmica do vale. E o tópico 1.3 fala de transformação.
Aí o comentarista, ele fala sobre os ossos secos sendo transformado em um exército grande em extremo, mas também cita Jacó, a experiência de Jacó quando estava ali naquela travessia do Val do Jaboque, que é um vale em termos de topografia, ali era um vale, e Jacó, diz a Bíblia, que ele é transformado em Israel. Fazendo essa associação de Jacó com Ezequiel, a título de contribuição para os irmãos estarem ministrando na classe, eu quero destacar 4 aspectos que nós encontramos tanto em Ezequiel como em Jacó. Primeiro, os dois tinham a palavra de Deus. Notemos, irmãos, que Jacó, ele só se movimentou de volta à sua terra porque Deus assim mandou ele ir. Então, Jacó, como Ezequiel, também tinha a palavra de Deus. Segundo, obediência. Como Ezequiel, Jacó estava se movimentando em obediência. Terceiro, fé, porque ele enfrentou não apenas a ira de Labão, que tentou impedir, que ele saísse, retornasse, mas também dos outros povos, porque a Bíblia fala disso, que ele tinha outros povos ao redor, mas Deus enviou seus anjos, e ele também enfrentou o medo do encontro com Esaú, mas apesar do medo, ele não parou. Por quê? Por causa da fé. A fé no Deus que tinha aparecido para ele, ainda quando ele estava iniciando a fuga por causa da ira do seu irmão. E quarto, dependência. Jacó como Ezequiel, ambos demonstraram total dependência. Quando Deus pergunta, poderão reviver esses ossos? Senhor, tu sabes. Jacó, apesar de ter palavra de Deus, apesar de ter fé, apesar de ter a promessa de Deus, mas ele demonstrou naquela luta com o anjo, ele tinha plena consciência de que dependia de Deus. E aí o resultado é a transformação. Que assim continue sendo com cada servo de Deus no enfrentamento das muitas provações. Ainda que no vale, o Senhor Todo-Poderoso está conosco. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, começando aí o terceiro trimestre com a explicação maravilhosa aqui no nosso primeiro ponto. Nós podemos concluir então aqui sobre os propósitos da aprovação, onde vimos que vale ou deserto é um lugar de provação, deserto é um lugar de fé, deserto e vales, são um lugar de transformação. Como vimos na explicação do pastor Marcos Santana, fechando então esse ponto, podemos dizer que qual é o propósito da aprovação? Ele nos prova para nos levar mais adiante. Assim, podemos fechar este ponto, indo agora para o ponto 2, com o pastor William Barros. Pastor William Barros, os desafios do vale e deserto. Muito bem, pastor Marcos Santana, pastor Prates e a todos os nossos irmãos. E nós entramos assim agora no nosso tópico de número 2. Uma coisa muito importante que cada aluno e professor deve ter em mente ao estudar essa lição é que, embora não seja propriamente a nossa realidade, embora tenhamos no Brasil regiões de sertão, regiões que têm um relativo deserto, mas a nossa realidade do Brasil não é uma realidade de deserto, muito diferente da região do Oriente Médio. Por exemplo, Israel, quase 60% do seu território é deserto. A Bíblia vai chamar, por exemplo, deserto de Judá, em Juízes capítulo 1, verso de número 16. E em Mateus capítulo 3, versículo 1, a Bíblia vai chamar de deserto da Judéia. E no entorno, se Israel vai para o Egito, se a gente vai para o Egito, Península do Sinai, toda deserto. Se a gente vai para a região da Arábia Saudita, qualquer região ali da Jordânia, encontraremos também deserto.
Então, o deserto e os vales são uma realidade constante em toda aquela região. Tendo isso em mente, cada professor e aluno pode perceber que, como os vales e desertos, como eu disse, são parte de todo o contexto daquela região, é inevitável entender que as lições que nós vamos aprender, as histórias da Bíblia, as histórias dos patriarcas, da nação de Israel, durante os 40 anos que atravessaram o deserto para chegar na Terra da Promessa, a história de Davi sendo perseguido por Saul, em 1 Samuel, capítulo 24 ao 26, a vida e o ministério de Amós, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai mostrar isso para nós, e também a vida e o ministério de João Batista, em Lucas, capítulo 1, versículo 80, a Bíblia vai mostrar que João Batista cresceu, ficou forte no deserto, antes de começar o seu ministério. Agora, de uma forma muito específica, nós precisamos entender que toda essa região, na geografia, nós temos 3 tipos de deserto. Na geografia bíblica, nós vamos conhecer 3 tipos de deserto. O primeiro é o deserto que eles chamam de Arabá, é o deserto temporário. Ou seja, são locais, são regiões que na maior parte do tempo são desertas. Porque chove muito pouco e chega muito pouca quantidade de água. Porém, há sempre uma sobrevida nessa região porque chove, porque chega em algum momento determinado água. Então isso vai fazer com que a região, em grande parte, seja deserto, mas existam os períodos onde haja água, seja fértil naquele período e haja uma sobrevida ali. É até uma lição espiritual para nós. É o tipo de deserto que muitas vezes Deus não tira a gente. É o local que muda. Às vezes Deus permite a gente passar por um deserto num lugar e em determinado momento, em vez de sairmos dali, Deus transforma o local, Deus traz um tempo de refrigério e nos exalta no mesmo local. Quem sabe você mesmo aí agora está dizendo, Deus, meu tempo acabou, eu acho que não tem mais o que fazer. Deus está dizendo, calma, eu vou mudar esse deserto, eu vou mudar essa história. Então, espera em Deus. Nós temos o segundo tipo de deserto, que é chamado de Hierabote. Esse deserto é o tipo de deserto que, na verdade, o local não era deserto, mas se tornou deserto por catástrofes naturais, como, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, lugares que foram devastados pela guerra e nunca mais nada foi construído, nunca mais pessoas habitaram naquele lugar. Por exemplo, onde estão os vestígios de Sodoma e Gomorra, não existe mais cidade ou habitações feitas em cima da região de Sodoma e Gomorra. Se tornou um deserto. Quem sabe agora mesmo nessa aula existam pessoas atravessando desertos por motivo de batalhas, de guerras, de destruições, de perdas que aconteceram, principalmente nesse tempo de pandemia, que devastaram sua família, sua vida, perdeu tudo. Mas Deus sempre tem um escape nesses momentos de deserto. E, por último, nós temos o que nós conhecemos como deserto ou absoluto, em hebraico, deserto chamado, se eu errar aqui a pronúncia, eu não falo hebraico, e o termo que a gente lê é Yeshimon ou Yerimon. Esse tipo de deserto é o que a gente conhece como deserto absoluto. É o tipo de deserto que não importa quando você vá lá, não importa que época do ano, não importa que período, se é primavera, verão, outono, inverno, não importa se é hoje ou daqui a 100 anos ou daqui a 500 anos, sempre será deserto. É o deserto absoluto. Israel, por exemplo, quando sai do Egito, teve que conviver durante todo o seu trajeto com esses 3 tipos de deserto. Deserto temporário, desertos por destruição e deserto absoluto. Eu mesmo, pastor Prates, nessas andanças nossas, eu todo ano faço caravanas para Israel e terras bíblicas, nesse período agora não, pela pandemia, mas eu já estive no Egito 9 vezes. E a gente, quando atravessa, por exemplo, o Sinai, quando a gente sai da cidade do Cairo até o Sinai de ônibus, olha, quem passa por ali nunca mais prega igual sobre deserto. Você se depara com... Quando você chega na península do Sinai, a gente chega lá e não tem nada. Tudo seco para um lado e para o outro. São montanhas e pilhas de pedra e pó. Então, aí a gente tem uma ideia exata, clara do que Israel enfrentou. E nós vamos falar um pouco disso também ao longo do nosso tópico 2. Agora veja, tendo dito isso aqui, dou um conselho aos professores. São questões que, embora sejam rápidas, mas esses pontos que eu estou trazendo aqui nesse tópico 2 podem muito bem ser bem aproveitados para poder ilustrar e mostrar para os alunos a realidade do deserto, ou seja, os desertos que a Bíblia vai ter como pano de fundo de suas histórias de milagre e providência.
O nosso tópico 2.1 vai mostrar que desertos e vales também são um lugar de providência. E o nosso autor vai trazer à lume a história de Isaac em Gênesis 26, versículos 1 ao 18. Os poços de Abraão que foram entulhados inicialmente e que Isaac volta 100 anos depois que Abraão havia comprado aquela região, aquela terra e cavado os poços, ele volta para reaver aquela posse que pertencia à sua família. É interessante, eu estive nesse exato local dos poços de Isaac. O local dos poços de Isaac estão dentro da cidade hoje de Beersheba, ou Berseba, conforme a nossa Bíblia, e também num sítio arqueológico que fica a 5 quilômetros fora da cidade de Beersheba, que é o chamado Tel Beersheba. Quando eu estive nos dois locais e vi os poços todos que aparecem em Gênesis 26. Quando a gente se depara com esse local dos poços, é notável, porque Beersheba fica a 100 quilômetros de Jerusalém, dentro da região do deserto da Judéia. Você sai da cidade e tudo em volta, deserto. E aí, você se depara com essa situação e começa a imaginar Isaac chegando naquele local. Ali tem a herança, ali tem a história da família dele, ali está a herança dele, e ele vai lá para reaver os poços. Lembrem de um fato muito interessante. O que vai acontecer? Quando Isaac chega, os poços estão entulhados. Ele poderia ter cavado logo um poço novo, mas ele vai se lançar num trabalho meticuloso de recuperar aqueles poços, por uma razão muito simples. Ali é a herança da família dele, ali está a história do pai dele. Aquele poço tem para ele uma importância muito grande. Ele vai lá, quando eles acabam de limpar tudo, achou água, os pastores de Gerá, ou seja, latifundiários da região, cuidadores de rebanho da região, beduínos da região, vêm e diz o quê? O poço é nosso, a água é nossa. Irmão, pensa bem, o poço está entulhado, ninguém quer saber do poço. O poço está entulhado, ninguém chega perto. O poço está entulhado, ninguém nem olha para ele. Mas achou água no poço, rapidamente apareceram outros donos. Eu pergunto, talvez alguém que está assistindo essa aula pense assim, mas quem são hoje os pastores de Gerá na minha vida? São aqueles que quando você está no desafio, somem. Quando você precisa de ajuda, não aparecem. Quando está dando prejuízo, ninguém quer. Mas quando acha água no poço, começou a crescer, começou a dar vantagem, começou a dar lucro, aparecem para dizer, é meu. Eu não sei quem são os pastores de Gerá na sua história. Agora, o que vai acontecer? Isaac poderia ter... Não, é guerra, irmão. Esse poço aqui é meu, isso aqui é a história da minha família. Isaac vai lá e faz o quê? Fica com o poço. Fica com o poço. Irmão, eu fico imaginando a cara dos pastores de Gerá quando ele simplesmente não briga, abre mão do poço. Ele sai dali e cava outro poço. E a Bíblia diz que quando ele cava outro poço, ele achou água no poço. E aí, lá vem quem de novo? Os pastores de Gerá vêm de novo e dizem o quê? Também é nosso. Irmão, pensa bem, uma vez ia dizer, não, Isaac é muito crente. Mas duas é chamar para briga. Ele vai colocar o nome do poço de ódio. E o diabo deve ter pensado, agora vai ter guerra. Isaac olhou para eles e falou, fica com o poço. Fiquem com o poço. Irmão, olhando friamente, quem não diria assim, Isaac é um bobo. Será que Isaac não tem sangue nas veias? Isaac não... Meu Deus, está trabalhando para eles? Está sendo passado para trás? Mas Isaac vai nos ensinar aqui uma lição muito importante que a gente precisa aprender. Vejam, esse é um tempo onde não há qualquer tecnologia para saber onde é que tem água, onde é que tem malha pluvial. Isaac não tem nada disso. Isaac não tem nenhuma tecnologia para poder saber onde é que vai cavar e vai dar certo. Isaac simplesmente vai nos ensinar uma lição preciosa. Qual? A média para achar água numa situação como essa, sem qualquer tecnologia, irmão, tinha pessoas, tanto é que você vai em regiões de deserto, você acha vários buracos. Que é o quê? Gente que cavou e não achou nada. Gente que cavou e achou água que não servia para beber. Então o que vai acontecer? A média é o quê? Eu vou cavar 1, 2, 3, 4, 5 para achar um. Mas Isaac vai cavar o primeiro poço e acha água. Ele cava o segundo e acha água. Ele cava o terceiro e acha água. Em Gênesis 26 mostra ele cavando água no quarto e achou água. Isaac abriu mão desses 2 primeiros poços porque Isaac entendeu que a bênção não estava no poço, a bênção estava nele. A bênção de Deus estava com ele. Irmãos, eu só quero dizer para você uma coisa em cima disso. Se você crer, aonde você colocar a mão vai ter água. Aonde você colocar a mão vai ter bênção de Deus.
Aonde você colocar a mão, vai ter favor de Deus. Aonde você colocar a mão, estava dando prejuízo, vai começar a dar lucro. Aonde você colocar a mão, tinha maldição, vai começar a ter bênção. Aonde você colocar a mão, tinha divisão, vai começar a ter unidade. Aonde você colocar a mão, irmãos, Deus vai colocar o selo da sua bênção. A aula de hoje é um convite para nós a exercitarmos a nossa confiança e nossa fé. E deixarmos de vivermos apenas o evangelho teórico. Eu vou orar para ver, vamos ver, vou orar mais um pouco, não sei. E entender que é necessário cavar. Ah, pastor, tomaram o meu poço, tá dando tudo errado. Irmão, cava o próximo poço. Ah, eu perdi tudo. Cava outro poço. A promessa de Deus com Isaac foi abençoá-lo. E onde ele botou a mão, teve água. Não importa se tomar o primeiro ou o segundo, onde ele colocou a mão, teve água. Então eu quero declarar sobre a tua vida debaixo da autoridade dessa palavra, dessa lição tão abençoada, o nosso tópico 2.1, que vai dizer lugar de providência. Quem sabe você está agora no deserto, mas vai ter providência nessa situação. Deus está dizendo para você, onde você botar a mão vai ter água. O nosso tópico 2.2 vai mostrar que além de ser um lugar de providência, o deserto também vai ser um lugar de provisão. E ele vai trazer para nós, o nosso autor, o bispo Samuel Ferreira, a história de Agar com Ismael. Todo mundo conhece aqui a história de Agar com Ismael, quando chega um determinado momento que Deus diz para Abraão, olha, põe para fora Agar e o Ismael. Eu vou abençoar eles, mas não dá para ficar mais junto aqui. E põe para fora. Irmão, quem olha apressadamente para a passagem, pensa assim, meu Deus, que atitude é essa? Deus mandou despedir. Abraão vai mandar eles embora com água, com odre com água, com pão e acabou. Irmão, mas você precisa entender uma coisa. Uma coisa é você ir para o deserto por desobediência ou pela mão do inimigo. Outra coisa é você ir para o deserto porque Deus dirigiu você. Quando eles vão para o deserto, Agar e Ismael, aonde é que Deus vai levar eles? Agar pensou, acabou tudo. Acabou água, acabou pão, o menino vai morrer agora. E o que Deus vai fazer? A Bíblia não diz que Deus abriu um poço onde Agar chegou. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar. Deus simplesmente levou Agar com Ismael para um local que já tinha um poço pronto, já tinha água, eles não tiveram que cavar, não tiveram que fazer nada, já estava lá. E lembrem, se água na cidade vale muito, quanto vale água no deserto onde ninguém tem? Simplesmente, quem tem água onde ninguém tem, ele tem domínio territorial, ele simplesmente tem riqueza, ele está milionário. Simplesmente agora ele está milionário. Ele tem riqueza. Quanto vale um poço desse? Milhões. Ninguém tem, só eu que tenho. Milhões. Ou seja, depois do odre e do pão, Deus levou Ismael para o local onde simplesmente ficou rico. A Bíblia diz que Ismael, quando chega lá, vai se tornar flecheiro. E aqui nós vamos aprender uma lição, irmãos. Quem acredita, quem sabe assistir nessa aula, que quando Deus permite que o deserto seja grande, é sinal de que Deus tem um poço de milagre preparado para a sua vida. Eu creio que é um poço de Deus preparado agora para você, dentro desse deserto. Agora, por que Ismael aprendeu a ser flecheiro? Porque Ismael está sozinho. Ele pode ser muito bom na espada, na lança. Mas o que vai acontecer? Volta e meia vai ter bandos de inimigos, nômades, etc., para tentar tomar o poço. Porque, repito, quem tem um poço de água onde ninguém tem domínio na região. Então o que vai acontecer? Ismael vai ter que se adaptar a esses perigos e se tornar flecheiro. Porque, imagina, tá vindo um bando ali de longe, aí vai lá, ó, pega o arco e flecha, acertou um, o outro, opa, não vou lá não, que pode ter 10, mas de longe ele está em vantagem com arco e flecha. O flecheiro é aquele que tem habilidade de vencer o inimigo sem que o inimigo consiga chegar perto dele. Eu creio que nessa aula Deus está levantando pessoas muito bom com a espada da palavra, mas agora é a hora também de aprender a usar a flecha da prudência para vencer os inimigos que vêm de longe. Aprenda com Ismael a ter a habilidade de fazer com que algumas coisas do inimigo nunca mais cheguem perto de você, nunca mais consigam lhe ameaçar. Você precisa sair dessa aula também flecheiro. Agora, vejam, seguindo o nosso tópico 2.3, o nosso autor vai dizer também que os desertos e vales, além de tudo que nós já vimos sobre providência e provisão, também são lugar de passagem. E aqui eu trago a lume o exemplo de Davi. Davi foi pastor em Belém, numa região que já pertencia ao deserto da Judéia. O que vai acontecer? Você imagina o desafio de ser pastor num lugar como esse. Qual era o dia a dia
de um pastor de rebanho numa região dessa de deserto? Ele tinha que acordar muito cedo para pegar o seu rebanho, porque se ele leva o rebanho no calor do dia, ele pode matar o rebanho inteiro. Então ele tem que acordar bem cedo, sair do aprisco e atravessar o deserto. Para onde? Para um oásis, um local onde haja água e haja alimento. Não é à toa que Davi se refugiou dos ataques de Saul em lugares como esse, por exemplo, o En-Gedi, que no meio de um deserto causticante está lá um local com muita água e verde. Tanto é que toda vez que chegamos lá, tem sempre vários animais ao entorno, muitos animais, porque no meio do deserto aquele é o único local que dá para sobreviver. Então, Davi tem que pegar o rebanho bem cedo, atravessar o deserto antes que esquente, chegar no oásis, passa o dia com o rebanho, cuida do rebanho, quando o dia começa a declinar, pega o rebanho e atravessa o deserto e chega de novo no aprisco. Então, essa é a rotina. Aprisco, oásis. Oásis, aprisco. O que tem no meio? Para ir e para voltar? Deserto. Ou seja, deserto não é o teu endereço. Deserto não é o fim da linha. Deserto é apenas passagem. Deserto é processo. Deserto não é o lugar que Deus preparou para você morar. Deserto é o local que Deus preparou para você passar. Se você está no deserto agora, quem sabe Deus está te levando para o oásis do livramento, da provisão, da restauração. Ou Deus está te levando para o aprisco do sustento, da base, do fortalecimento. Eu não sei que ponto sua vida está agora nesse momento. Mas creia, se você está no deserto, Deus está te levando para o lugar da bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso tópico 3, eu vou entrar aqui nele, vai falar sobre as vitórias no vale e no deserto. Vejam, o nosso autor deixa claro que deserto e vale são oportunidades singulares na vida cristã para louvar e para adorar a Deus. Ou seja, o difícil... Eu estava vendo um pastor do nosso ministério, numa palavra que ele deu, foi interessante. Ele passava um momento muito difícil e fez uma grande construção de uma igreja e perguntaram como é que foi aquilo. E ele disse, estamos fazendo festa no deserto. O difícil não é fazer festa. O difícil é fazer festa no deserto. O desafio para a vida cristã é louvar a Deus nos vales e nos desertos. Nós somos forjados para coisas maiores da parte de Deus através dos desertos também. Um exemplo disso, Moisés vai passar 40 anos no deserto antes de ser o libertador do seu povo e tirá-lo da terra do Egito. João Batista vai crescer e se tornar forte no deserto antes de apregoar e preparar o caminho do Senhor. Davi passou por vários desertos perseguidos por Saul antes de se tornar o rei de Israel. Israel passou 40 anos no deserto antes de tomar posse da sua terra, a terra que Deus havia lhe prometido. O nosso maior foco e exemplo, Jesus, nosso Senhor, ele teve que ser tentado também no deserto antes de iniciar o seu ministério terreno. Se você está no deserto, Deus está tratando, forjando você. Acredite, você está na escola de Deus. Talvez o que alguém chame agora de crise, de perda ou sofrimento, Deus está chamando de escola, de preparo, de treinamento. E eu termino aqui focando o nosso tópico 3.3, que vai mostrar que o deserto e o vale pode ser um lugar de forjar os seus servos. Davi foi forjado por Deus. Davi matou o urso-leão. Davi vai matar Golias. Davi vai viver experiências notáveis e tremendas. Como pastor de rebanho, ele mata o urso-leão. Pense, pastor Prates, você que assiste essa aula, se você tem uma pessoa no meio do teu povo que mata o urso-leão, ele deveria ou não deveria entrar no exército de elite do meu exército? Claro, mas não. Davi se manteve no anonimato, embora matou o urso-leão. E aqui nós vamos aprender uma lição com Davi. O urso e o leão falam dos desafios que nós vencemos, dos grandes problemas que nós resolvemos, que não muda o nosso presente. Não muda naquela hora o teu salário, não muda naquela hora tua posição, não muda nada na hora. Eles não mudam o presente. O urso e o leão falam dos desafios que a gente vence, que estão preparados, predatados para mudar o nosso futuro. Quando Davi chegou diante do Golias, ele vai dizer o quê? Saul diz, tu não podes ir. Ele diz, teu servo apacentava as ovelhas. Quando veio o urso, quando veio o leão, Davi havia entendido que aquelas vitórias que ele havia tido eram, na verdade, uma escala de Deus de treinamento e preparação. Por quê?
Porque Davi não vai enfrentar Golias como um guerreiro. Ele não vai com espada, com lança, com armadura, com escudo, com escudeiro. Não! Ele vai com uma funda, com 5 pedras tiradas do ribeiro, de uma região que eu conheço bem, chamada Vale de Elá. Irmãos, quando Davi estava cuidando do rebanho, Deus estava, na verdade, treinando Davi. É como se Deus dissesse, calma, deixa teus 3 irmãos mais velhos ir para o exército, você fica, porque eu estou te treinando. Tu vai matar Golias como pastor de rebanho. Então continua aqui que eu estou te preparando para poder vencer Golias e se tornar o futuro rei de Israel. Eu oro a Deus nessa hora, eu peço a Deus de todo o meu coração que você que assiste essa aula possa nesse momento encontrar nessa revista, nessa lição de hoje, um bálsamo para o seu coração, um consolo para qualquer deserto e perda que você esteja vivendo. Sob pressão, quem sabe nesse momento, mas acreditar que maior é Deus, maior é aquele que fez a promessa e está conosco e vai atravessar conosco nesse deserto. E assim como Israel, possamos acreditar que olhando para cima, podemos ver a nuvem da sua proteção nos cobrindo, a nuvem da sua proteção conosco nos guardando, até chegarmos à terra da promessa. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito bem, pastor William Barros, fechando muito bem o ponto 2, já entrando no ponto 3. Vimos aí no ponto 2 os desafios do vale e deserto, que é um lugar de providência, é um lugar de provisão, mas também é um lugar de passagem. Há uma frase muito linda que está na capa do livro e dentro do livro de apoio do trimestre, esse livro aqui, que diz assim, cedo ou tarde se compreende que o que triunfa é aquele que acredita que pode triunfar. Olha que frase tremenda, muito bem aplicada a esse ponto que nós acabamos de aprender aqui com o pastor William. E isso exige fé, perseverança e esforço. Continue na caminhada, tem coisa boa chegando. Vamos então ao ponto 3, conclusão aí, as considerações do pastor Marcos Santana. As vitórias no vale e deserto também passam por discernirmos as oportunidades. Então gostaria de focar com os irmãos que a realidade da nossa vida enquanto nesta terra não se resume às adversidades, dificuldades, aflições, como está sendo estudado nessa lição. Mas também faz parte da realidade as oportunidades. Como está aqui, os vales e desertos da vida são oportunidades. Nós já falamos sobre isso em vídeos passados, mas eu quero apenas trazer aqui para os irmãos. Essa palavra oportunidade no latim, ela significa seguir em direção ao porto. Era um termo que os marinheiros da antiguidade usavam para designar o momento no qual a maré e os ventos eram favoráveis. Quando eles observavam esse fenômeno, então eles içavam as suas velas. Eles sabiam que era o momento em que o navio poderia se aproximar do porto desejado. Então, assim acontece também com os discípulos de Cristo. Pelo poder do Espírito Santo, pela direção do Espírito Santo, nós podemos discernir oportunidades quando estamos passando pelos vales e desertos desta vida. E a lição, ela, para nos ensinar acerca disso, nos conduzir a essa reflexão, no tópico 1.1, vai pontuar Josafá, rei de Judá. No tópico 1.2, vai pontuar principalmente quando Deus conduz o seu povo pelo deserto. E no tópico 3, no 3.1, 3.2 e o 3.3, vai falar sobre a questão de Davi sendo preparado para momentos mais difíceis. A importância da oportunidade de preparação, de aperfeiçoamento, já focado pelo pastor William. Então, nós queremos apenas destacar aqui essa questão de oportunidade de buscar e adorar a Deus. Não deixem de ler, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20,
que é onde nós encontramos o registro do rei Josafá, enfrentando aquela ameaça de uma multidão, de um exército que estava indo contra Jerusalém. O primeiro versículo do capítulo 20 diz assim: depois disto o quê? Então os irmãos lendo o capítulo 19 do segundo livro das Crônicas, os irmãos poderão estar verificando o contexto no qual estava vivenciando Josafá, quando logo a seguir veio essa ameaça. Quando veio a ameaça, versículo 12 do capítulo 20, nós vamos encontrar a oração de Josafá. Aquela oração em que Josafá diz para Deus: Senhor, eis aí essa multidão, não há força em nós para enfrentarmos, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Versículos 15 e 16, a palavra do Senhor. Deus levanta um profeta e a mensagem de Deus era que Josafá e o seu exército fossem para deserto e vale. Interessante, estes versículos 16 e 20 menciona deserto e vale. Deus mandando o povo ir para o deserto e vale. E nós também podemos destacar que no verso 16 encontramos essa expressão descer. Então, pontuemos essas três expressões: deserto, vale e descer. A partir dessa conjuntura é que nós encontramos no final desse registro essa expressão vale da bênção. Então nós podemos pensar e refletir juntos como resultado de algumas atitudes, aquele vale se tornou vale da bênção. E aí eu quero pontuar aqui 5 atitudes que Josafá e o povo de Israel, eles demonstraram. Primeiro, oração. Segundo, eles receberam e creram na palavra do Senhor. Terceiro, obediência. Quarto, confiança. E quinto, louvor. Quando nós encontramos estas atitudes na vivência dos vales e desertos, então torna-se vale da bênção. E o tópico 3.2, eu quero destacar a oportunidade de percebermos, de identificarmos o que precisamos renunciar, melhorar, tratar e perseverar quando estivermos passando pelos desertos. O texto que nós podemos usar para essa reflexão, Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3, quando Deus fala para o povo que o guiou no deserto. E aí eu destaco essa expressão para. Como eu já disse anteriormente, essa expressão para aponta, indica propósito. Então, nesse texto, Deuteronômio 8, 2 e 3, a gente pode encontrar essa relação que existe entre deserto e palavra de Deus. Não deixem de ler Números 1, versículo 1, porque nós vamos encontrar lá essa expressão: falou o Senhor no deserto. De novo, a relação entre deserto e palavra de Deus. As primeiras experiências de Israel após sair do Egito ocorreram no deserto. 1 ano depois que Israel já tinha saído do Egito, nós vamos encontrar Israel ainda no deserto de Sinai. E aí nós podemos aprender nesses textos de Deuteronômio e Números a verdadeira vida. Ela provém de Deus e da confiança em sua palavra. Na peregrinação no deserto, as dificuldades enfrentadas devem
produzir na vida do povo de Deus humildade, confiança na provisão divina, consciência de que somos 100% dependentes de Deus e valor da palavra de Deus. A vida é mais do que o alimento. E o tópico 3.3, já abordado pelo pastor William, apenas quero aqui confirmar e sedimentar essa verdade. Quando passamos pelos vales e desertos, são verdadeiras oportunidades para preparação e aperfeiçoamento. Que o bom Deus continue nos conduzindo pelos vales, desertos, montanhas e seja qual for a situação, se estamos sendo conduzidos pelo Senhor, o Supremo Pastor, a vitória é certa para a glória de Deus. Amém. Muito bem, obrigadíssimo, pastor Marcos Santana, fechando aí brilhantemente o ponto 3. Nós podemos dizer então que os vales e desertos da vida são oportunidades que temos de buscar e adorar a Deus e de se autoconhecer e de sermos forjados para batalhas maiores. E assim chegamos ao final desta primeira lição maravilhosa que sinaliza um trimestre fantástico com mais 12 vídeos. Querendo o bom Deus, a semana que vem estaremos de volta para o estudo da lição número 2, um homem de fé e coragem. Muito obrigado, meus amigos, pastor Marcos, pastor William. Nós vamos agora para a oração, mas antes da oração com o pastor William, eu quero apenas só lembrar você, a nossa revista, você está com ela em mãos? Ao abrir a revista, você vai ver aqui uma chamadinha para o foco na lição, que é um trabalho resumido que nós fazemos e colocamos no YouTube, aqui no nosso canal, que vai ao ar toda segunda-feira. Eu quero aqui agradecer o grande público da Rádio Família 97.1, que também nos acompanha no programa que vai ao ar todos os sábados, aí, a aula completa. Então eu quero dizer a você que você pode assistir ali o nosso vídeo Foco na Lição, baixar o plano de aula e se preparar para esse momento aqui que vai ao ar na sexta-feira. Mas se você ver aqui na página final, aqui no encerramento da revista, você vai ver aqui uma outra chamadinha para outros recursos que a editora disponibiliza em vídeo. Nós temos aqui para a faixa etária das crianças de 2 a 3 anos, com a Jessie. Você vai ver aqui a primeira chamadinha com ela. Na segunda chamadinha para as crianças de 4 a 5, com a Tianinha. Na terceira chamadinha, ainda com a Jessie, na revista de 6 a 8 anos. E os juniores, 9 a 11, com a Janaína. Nós temos também, a pedido dos nossos irmãos, vídeos exclusivos para os adolescentes. Então nós temos aqui 12 a 14 anos com a Miriam, nós temos aqui de 15 a 17 com a Juliana e nós temos aqui dos jovens. São chamadinhas que estão aqui, que às vezes passa desapercebido. Eu quero, nesse primeiro vídeo, dar essa dica para você, que é superintendente, você que é pastor, você que é responsável por uma escola dominical. Comente isso com a sua igreja para que os demais, o público da sua igreja, envolvendo todas as faixas etárias, também vão para o YouTube e também se beneficiem com essa ferramenta que a editora disponibiliza com tanto carinho. São vídeos pré-aulas produzidos aqui nesse mesmo estúdio, nesse mesmo lugar, com tanto carinho para atender todas as faixas etárias. Então fica aí nesse primeiro vídeo a nossa chamada. Aí nós temos aqui o encerramento, que é esse nosso com os meus amigos aqui. Então fica aí a minha palavra de incentivo a você e meu agradecimento por você ter caminhado conosco até aqui, ter assistido esse vídeo até aqui agora, por se inscrever em nosso canal, por compartilhar, por comentar. Do fundo do nosso coração, muitíssimo obrigado. Até a semana que vem. Pastor William, com a sua palavra de oração e alguma consideração, caso o senhor tenha. Por favor. Pastor Prates, eu queria só fazer um convite muito especial para todos os irmãos que estão conosco aqui, alunos e professores.
assistindo uma aula como essa, eu tenho certeza que muitas pessoas viajam imaginando esses locais e textos bíblicos. Todos os anos a gente tem feito caravanas para Israel e terras bíblicas. Nesse período agora, devido à pandemia, nós temos suspendido as viagens. Mas ano que vem, nós temos uma grande caravana acontecendo em fevereiro. Nós vamos para Israel, uma caravana de estudo e de conhecimento. Se você tem vontade de conhecer terras bíblicas, se tem vontade de conhecer Israel, eu faço convite a você. Procure a gente depois no privado e de forma privativa eu dou todas as informações. Tá? Agradeço aqui com a aquiescência da nossa liderança aqui, que me permite fazer esse anúncio a todos vocês. Tá? Deus abençoe todos os irmãos. É um sonho. Eu já tive 18 vezes em Israel e é um sonho a realizar. Quem não foi e quem foi quer voltar e ir novamente. Oremos. Te agradecemos, ó Deus, pela aula de hoje. Pedimos, ó Deus, que tanto alunos como professores possam ricamente ser abençoados com tudo que foi ensinado, tudo que foi aprendido e assimilado possa ser colocado em prática. Nós oramos, ó Pai, para que a EBD possa alcançar muito mais pessoas e que esses vídeos gravados aqui possam, ó Deus, atravessar fronteiras e, ó Deus, alcançar pessoas fora do Brasil e possa mudar corações e que hajam muitos testemunhos de milagre, de vitória e também de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.